Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. O Investidor Inteligente do Benjamin Graham, né? Prefácio de Warren Buffett e Arminio Fraga Neto, né? Comentários de Jason Zweig. É o guia clássico para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. De longe o melhor livro sobre investimentos já escrito segundo Warren Buffett. Esse é um pouquinho mais dele, né? Se você tiver que ler um só livro sobre investimentos em toda a sua vida, que seja esse, segundo a revista Fortune. Um dos 10 livros que todo investidor deveria ler, segundo a revista Exame brasileira, né? Neste livro, um best-seller com mais de 1 milhão de exemplares vendidos, Benjamin Graham nos mostra que todo investidor inteligente deve combinar educação financeira, pleno conhecimento de mercado e, acima de tudo, uma visão de longo prazo. Essas são ferramentas fundamentais de grande valia para quem deseja ter sucesso no mercado de ações. Segundo Raimundo Magliano Filho, ex-presidente da Bovespa e atual presidente da Magliano Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários. Com base em sua abordagem, vários discípulos de Graham, com destaque para Warren Buffett, talvez o mais famoso de todos os tempos, ainda hoje praticam esse método com extraordinário sucesso. Apesar de sua ampla difusão no mundo, as lições de Graham mantêm sua validade graças às extremas e nem sempre racionais flutuações que acontecem nas bolsas de valores do mundo. Como não há possibilidade real de que tais flutuações deixem de ocorrer, deixo aqui minha mais entusiástica recomendação deste brilhante e claríssimo livro. Bom proveito, do Arminio Fraga Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil. Mantinha as taxas de juros a 40%, 50% na época do FHC, Fernando Henrique Cardoso, né? Cotado, inclusive, para ser o ministro na época da campanha do Aécio, ministro da Economia, ministro da Fazenda. O maior consultor de investimento do século XX, Benjamin Graham, ensinou e inspirou pessoas de todo o mundo. O conceito de investimento em valor protegia os investidores de erros substanciais e os ensinou a desenvolver estratégias de longo prazo, fazendo com que o investidor inteligente se tornasse a Bíblia do mercado de ações desde sua primeira publicação em 1949. Desde então, os desenvolvimentos do mercado provaram a sabedoria das estratégias de Graham. Ao mesmo tempo em que preserva a integridade do texto original de Graham, esta versão revista inclui comentários atualizados e notas do jornalista econômico Jason Zweig, cuja perspectiva incorpora as realidades do mercado atual, tece paralelos entre os exemplos de Graham e as novidades financeiras, além de ajudar o leitor a aplicar de forma prática os princípios de Graham. Vital e indispensável, este é o livro mais importante que você vai ler sobre como alcançar suas metas financeiras. Benjamin Graham foi um grande investidor e empreendedor americano. Ele é considerado o pai do conceito de investimento em valor, ou value investing. Teve como discípulos alguns dos empresários mais bem-sucedidos da história, como William Huang, Irving Kahn, Walter Schloss e o grande Warren Buffett. Apesar de publicados no início do século XX, seus livros são influências importantes para executivos e empreendedores até hoje, fazendo com que Graham seja leitura obrigatória para estudantes de administração e economia e todos aqueles que queiram se aventurar ou entender melhor o mercado financeiro. Em meio a riscos diversos, superando todos os percalços, trilhamos nosso caminho. Está na Eneida, né? As aventuras de Enéas, da mitologia romana. O texto aqui reproduzido é a 4ª edição revista atualizada por Graham entre 1971 e 1972, inicialmente publicada em 1973. O texto das notas de rodapé originais de Graham, identificado ao longo dos capítulos com números romanos sobrescritos, pode ser encontrado na parte final, que começa na página 625. As notas de rodapé novas, incluídas por Jason Zweig, aparecem no pé das páginas de Graham e na fonte aqui usada, na forma de acréscimos ocasionais às notas de Graham. Vamos à apresentação e ao prefácio, a 4ª edição por Warren Buffett. Bora lá? É com muita satisfação que a Jardim Botânico Partners patrocina a tradução da 6ª edição do livro O Investidor Inteligente. Apesar de ser um clássico da literatura de investimentos, essa é a primeira tradução para a língua portuguesa. Por se tratar de uma filosofia de investimentos pautada no bom senso, temos certeza da sua utilidade e aplicabilidade tanto para o momento atual brasileiro como para o futuro. Aliás, sua primeira edição data de 1949 e até hoje permanece como referência entre os livros que tratam desse tema. Talvez por não seguir modismos ou fórmulas heterodoxas, mantém-se atual.
Afirmar que Graham foi um mentor de verdadeiros ícones do mundo dos investimentos, como Warren Buffett, Irving Kahn, Walter Schloss, poderia ser suficiente recomendação para qualquer livro. Buffett, talvez o mais renomado e respeitado discípulo de Graham, exalta o investidor inteligente como de longe o melhor livro já escrito sobre investimento. Muito do sucesso deste livro pode ser atribuído à clareza e sensatez com que Graham aborda os princípios necessários para que o investidor seja inteligente na seleção de seus investimentos, sem recorrer a modelos complexos ou artifícios que mistifiquem sua aplicação. Os principais pilares da filosofia de investimento de Graham são o rigor e a disciplina aplicados à análise fundamentada dos fatos a respeito da empresa, que permitam ao investidor estabelecer o seu valor intrínseco, assegurando que a sua aquisição a um preço abaixo deste valor lhe proporcionará uma margem de segurança e aumentará a probabilidade de obtenção de um retorno adequado a médio e longo prazo. Logo no primeiro capítulo, Graham distingue investimento de especulação. Uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete segurança do capital investido e um retorno adequado. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. Nos capítulos 8 e 20, o leitor é apresentado a um arcabouço analítico que sintetiza essa filosofia. O primeiro ensinamento é que o investidor não deve pautar seu comportamento pelas flutuações do mercado. Graham observa que o mercado sempre oscilará entre o otimismo desenfreado e o pessimismo profundo, e ensina que o investidor inteligente deve aproveitar esses movimentos acentuados para comprar ações abaixo do seu valor intrínseco ou vendê-las quando estiverem acima. A lição a ser assimilada é que preços de mercado têm pouca relação com valor. O segundo ensinamento, e o mais importante na opinião de Warren Buffett, é comprar ações com uma margem de segurança. A simplicidade e o brilhantismo desses ensinamentos dizem muito sobre a personalidade de Benjamin Graham e explica o sucesso atemporal deste livro. Esperamos que no momento em que a conjuntura brasileira aponta para a possibilidade de ganhos com a economia real, investidores possam utilizar os ensinamentos deste clássico para nortear as suas aplicações. Jardim Botânico Partners Investimentos, julho de 2007. Nota do editor: na tradução procurou-se evitar anglicismos, mas evidentemente algumas palavras que se referem a instituições americanas ou ainda com significado universal foram mantidas. Da mesma forma, o capítulo referente à inflação, por ter sido escrito no início dos anos 70, quando os Estados Unidos viveram um período de alta generalizada nos preços, talvez seja menos relevante para o investidor brasileiro, que até 94 presenciou este tipo de anomalia de uma forma muito mais acentuada. Então, prefácio à quarta edição por Warren Buffett. Li a primeira edição deste livro no início de 1950, quando tinha 19 anos. Naquela época eu julguei que ele era de longe o melhor livro que existia sobre investimentos. Ainda penso dessa forma. Investir com sucesso ao longo de uma vida inteira não requer um quociente de inteligência estratosférico, uma visão empresarial em comum e informações privilegiadas. Precisa-se de uma estrutura intelectual coerente para tomar decisões e ser capaz de não deixar que as emoções corroam esse arcabouço. Este livro prescreve com precisão e clareza o arcabouço apropriado. Você é responsável por fornecer a disciplina emocional. Se você seguir os princípios comportamentais empresariais que Graham advoga e se prestar atenção especial aos conselhos valiosos dos capítulos 8 e 20, não obterá resultados ruins em seus investimentos. Essa conquista representa um feito muito mais significativo do que pode parecer à primeira vista. A capacidade de atingir resultados fora do comum dependerá do esforço e da inteligência dedicados aos seus investimentos, assim como o grau de insensatez do mercado acionário predominante durante sua carreira de investidor. Quanto mais insensato o comportamento do mercado, maior a oportunidade para o investidor de perfil empresarial. Siga Graham e você lucrará com a insensatez em vez de participar dela. Para mim, Ben Graham foi muito mais do que um autor ou um professor. Depois do meu pai, ele foi o homem que mais influenciou a minha vida. Logo após a morte de Ben, em 1976, escrevi um breve memento sobre ele no Financial Analyst Journal, que se encontra a seguir. À medida que se lê o livro, acredito que ficarão evidentes algumas de suas qualidades mencionadas neste tributo. Aí tem a homenagem aqui a Benjamin Graham do Warren Buffett, depois uma observação sobre Benjamin Graham por Jason Zweig. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Fique agora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos
1.129 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que garotam por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, até a próxima.